Olá, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de teoria visando a leitura de partitura. Hoje, a aula 5. Na aula passada, nós lemos 2 textos em 1 Samuel. Eu gostaria de ler novamente o segundo texto e eu vou contar mais alguma coisa a respeito disso. Capítulo 21 de 1 Samuel, os versículos 10 a 12. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Então, eu falei sobre a velocidade que a mensagem ganha através da música. Existe um fato na história que conta que Lutero dizia: olha, os sermões que eu falo, vocês podem esquecer, mas a música não. E ele usou a música para que as ideias da reforma corressem, ganhassem velocidade. E é muito interessante a gente saber disso, ver que ele lá naquele tempo já usava o recurso da música. E eu já disse que já é provado cientificamente que aquilo que é registrado através da música, as melodias, e aí é só você começar a puxar que vem à memória, ficam registradas para sempre. A música e o cheiro, registrados na mesma área do cérebro. Então vamos usar e abusar das músicas e vamos prezar sempre para que as músicas que a gente ensina tenham conteúdo teológico, estejam embasadas no que a Bíblia ensina. É um zelo que nós devemos ter. Nós, na aula passada, vimos os valores positivos que são os sons. Completamos e fizemos, então, essa parte todinha aqui. Eu vou relembrar, lembrando o nome também, para que a gente possa avançar. Então, nós temos a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Essas figuras que representam os sons estão em uso. Outras figuras existem, mas não estão mais em uso. Precisamos guardar isso. E vamos, hoje, ensinar uma coisa a mais. Nós temos as figuras que são os sons. Eu frisei bem isso, porque nós agora vamos ver as pausas de cada figura que representam um silêncio. Por isso que eu digo que quando você abre uma partitura e vê tanto rabisquinho, tanto pontinho, barrinha, tudo isso tem significado na música. E a gente está aprendendo que realmente é assim. Então, alguns sinaizinhos estranhos, não é manchinha, não é nada disso, são as pausas. Não confunda com pauta. Pauta é onde a gente escreve a música. Agora são pausas. O que é uma pausa? É uma interrupção, é o silêncio. E as pausas são correspondentes às figuras. E elas vão dentro da música, dentro do ritmo ali estabelecido, valer a mesma coisa da figura. E cada figura tem o seu correspondente, a sua pausa correspondente. Então vamos lá por partes. Eu tenho aqui a semibreve. A semibreve vai ter sua pausa. Essa pausa nós temos que observar bem. Muitas vezes nas impressões, as duas pausas, olha só, a da semibreve e a da mínima, são colocadas iguais, na mesma linha.
E não é verdade. A pausa da semibreve é um tijolinho pendurado na quarta linha. Ó, vamos lembrar que é de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta linha. Então, eu tenho um tijolinho pendurado na quarta linha. Eu não posso fazer ele completando o espaço todo, porque senão eu não vou distinguir se é pausa da semibreve ou se é pausa da mínima. A gente acaba entendendo depois que a gente analisa o compasso, vê quantos tempos aquilo ali está significando. Mas ficaria bem mais fácil se eles imprimissem, se eles colocassem direitinho isso aqui. Então, por isso, nós precisamos ter esse entendimento. A pausa da semibreve é um tijolinho pendurado na quarta linha. Já a pausa da mínima é um tijolinho acima da terceira linha. Dá para ver bem a diferença, certo? Essas duas são as únicas que precisam da pauta para serem identificadas. As outras não. As outras não preciso, posso fazer no espaço aqui, vocês vão ver como que eu fiz. Não precisa de estar na pauta. É claro que vai estar na pauta, porque nós vamos encontrá-las numa partitura, que estará na pauta por causa das notas. Aí vem a semínima. A semínima tem sua pausa, assim, vocês vão encontrá-las às vezes mais caprichadas, mais elaboradas, mas vamos supor, um M virado, tá? Ou um 3 estilizado, como você quiser guardar. Então, essa é a pausa da semínima. Aí, essas outras aqui vai ser bem mais fácil. Olha só, a pausa da colcheia, a colcheia tem um colchete. A pausa dela vai ter uma curvinha só também. A pausa da semicolcheia vai ter 2. A pausa da fusa vai ter 3. E a pausa da semifusa vai ter 4. Assim como cada uma delas. Não é tão difícil. As únicas que dão um pouco mais de trabalho são as duas. Deixa eu dar uma dica. A maior, melancia inteira, lembra? A melancia inteira, a semibreve, que é a maior, vai ter a pausa mais alta. E a mínima, a mais baixa. Fica fácil guardar assim. Seguindo, então, nós já vimos as figuras, que são os sons, os nomes das figuras e as pausas das figuras, que são o silêncio. Lembrando que a pausa vai valer o mesmo tempo. Muitas vezes a gente vê músicas sendo tocadas erradas ou cantadas erradas porque acham que não precisa esperar ou prolongar quando tem pausa. Engano. A pausa vale a mesma coisa. Agora aqui nós vamos ver um quadro, como eu ia dizendo, aprendemos as figuras, os nomes, as pausas e falta ainda uma coisa, que são os índices. Esses índices aqui são importantes e vocês já viram de outra forma, naquele valor comparativo que dá esse índice aqui para nós. Porque eu já entendi que eu preciso de 64 semifusas para formar uma semibreve. Então, a partir disso, a partir da relação dentro do quadro do valor comparativo, é que eu vou obter esses índices aqui. Eles têm relação uns com os outros de metade. Então, vamos lá. A semibreve, o índice dela é 1. Da mínima, 2. Da semínima, 4. Da colcheia, 8. Da semicolcheia, 16. Da fusa, 32. E da semifusa, 64. Então, eu vou ter esse quadro completo assim. Tenho figuras, nomes, pausas e índices. Tudo aqui.
E o lembrete, valores positivos, sons, valores negativos, pausa, silêncio. Então aqui estão todos. Assim ficou melhor. Tudo o que nós aprendemos sobre os valores positivos e valores negativos está nesse quadro. A figura, seu nome, sua pausa e seu índice. Isso é importante porque eu vou precisar disso para saber qual vai ser o ritmo, qual vai ser a batida. O índice vai me mostrar qual vai ser a unidade de tempo que eu vou usar na música. Qual que valerá um tempo? Qual que valerá uma batida? A pulsação, se ela vai ser de 2, tum, tum. Se ela vai ser de 3, tum, tum, tum. Ou se ela vai ser de 4. 1, 2, 3, 4. Se cada pedacinho daquele vai ter 2, 3 ou 4 batidas. O índice vai me dar esse valor. Qual a figura que vai valer essa pulsação? Então, nós vamos... antes, deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil ainda para entender. O número de cima vai me dizer quantas e o número de baixo vai me dizer qual. Então, eu vou lá no índice, por exemplo, aqui, o 4. O 4 me aponta a semínima. Então, quem vai valer um tempo dentro da música vai ser a semínima, porque o número de baixo é o 4. Se o número de baixo fosse 8, então eu vou lá no meu índice e vou procurar onde está o 8, está aqui, o 8 está aqui. Quem é? A colcheia. Se o número de baixo fosse 2, quem é? A mínima. O número de cima me dá quantas e o número de baixo me dá qual. Quantas dá de baixo. Muito bem. Ainda tá bem teórico, né? Então, nós vamos fazer um tipo de exercício que vai esclarecer e vai ajudar. Chama-se compasso preenchido, unidade de tempo e unidade de compasso. Se a gente tem em mente o valor comparativo, eu vou trabalhar isso aí. Quanto mais tinta, mais figuras, menos ela vale. Quanto maior o índice, menos ela vale. É só pensar. Eu preciso de 64 pedaços de melancia para formar a semibreve. Então, quer dizer que o pedacinho é menor. Vamos fazer diferente. Eu chamo um monte de gente lá em casa, é aniversário de alguém, e eu compro uma melancia e eu conto, tem 64 pessoas. Eu olho para a melancia e eu tenho que cortar aquela melancia em 64 pedaços para que cada um coma um pedaço. E ninguém fique sem melancia. Senão vai falar que a festa foi horrível. Agora, tá bom. Eu vou fazer a festa de aniversário de alguém, convido um monte de gente, mas eles não vão. E na festa só tem 8 pessoas. A mesma melancia que eu tenho, eu vou partir em 8 pedaços. Cada um vai receber um pedaço maior, é óbvio, né? Mas a minha melancia vai ser partida em 8 pedaços. Então é isso aí.
esse valor comparativo significa isso. E o número do índice vai me dizer quem vai valer um tempo naqueles pedacinhos do compasso, certo? O exercício: compasso preenchido, unidade de tempo e unidade de compasso, vai tornar prático essa teoria toda. Porque quando eu pego uma partitura, eu tenho que olhar tudo isso. Eu vou explicar e depois eu vou pegar uma partitura e a gente vai analisar ali. Olha só. O compasso preenchido, eu tenho aqui 2 por 4. Quantas? 2. Qual? 4. Nós já vimos, é a semínima. Então, quantas? 2. Para eu preencher este compasso, eu vou precisar de 2 semínimas. Entendido? Compasso preenchido. Aí eu vou ter a unidade de tempo. Aqui, ó, mais um exemplo de compasso preenchido. Compasso preenchido. Quantas? 3. De qual? Da semínima também, porque é o número 4. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, porque o número de cima está me dizendo 3. Aí eu vou fazer a unidade de tempo. Unidade. Unidade vem da palavra 1. Então, eu só vou colocar a qual. Aqui, ó. Vou colocar uma só, na unidade de tempo. O compasso preenchido, eu coloco quantas. Na unidade de tempo, eu coloco qual. E aí falta a unidade de compasso. Aí aqui vamos fazendo 4 por 4. Quantas? 4. De qual? Da 4, que eu já sei que é a semínima. Então, aqui eu vou colocar 4 semínimas para o compasso preenchido. Na unidade de tempo, eu só quero uma. Uma semínima. Uma da qual? Agora, eu vou fazer a unidade de compasso. Na unidade de compasso, eu tenho que reunir todas as do compasso preenchido. E eu reunindo as do compasso preenchido, eu vou ter a semibreve. Vou explicar melhor isso. Mas eu tenho certeza que daqui até aqui já ficou entendido. Nós vamos exercitar mais a unidade de compasso. Tá, vamos ver aqui no valor comparativo. Que é isso aqui, ó. Olha só, no valor comparativo, eu posso fazer e depois vou mostrar outras ilustrações. 1, 2, 3, 4, que era o caso ali do compasso preenchido. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. O número de cima era 4. 4 por 4. O número de baixo me indicava que era semínima. 4 aqui. Então, eu vou juntar de 2 em 2. Se eu juntar essa com essa, eu vou ter esta. E se eu juntar esta com esta, vou ter esta. Então, eu tenho 2 mínimas. Mas eu tenho que juntar as 2 mínimas, porque lá é unidade de compasso. E juntando 2 mínimas, eu tenho uma semibreve. Vou repetir. Quando eu falo em unidade de compasso, eu estou reunindo todas que eu coloquei no compasso preenchido. No caso aqui, o pedido era 4 por 4. O número de cima era 4 e o número de baixo era 4. Certo? Quantas? 4. De qual? 4. Semínima. Então, é isso aqui. 4 semínimas. Eu agrupo sempre de 2 em 2. Juntando esta com esta, eu tenho mínima. Juntando esta com essa, eu tenho outra mínima. Mínima com mínima,
eu tenho uma semibreve. Então, vamos atribuir valor agora, já que eu tenho compasso. Então, 1, 2, 3, 4 tempos, porque cada uma vale um tempo. Essa aqui vai valer 2 tempos e essa 2. 2 mais 2, 4. E esta aqui vai valer 4 tempos. Ela sozinha vai valer 4 tempos. Então, dentro do compasso 4x4, a semibreve vai valer 4 tempos, a mínima vai valer 2 tempos e a semínima vai valer 1 tempo. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Se eu juntar, em qualquer compasso, se eu juntar semínima com semínima, eu vou ter uma mínima. Semínima com semínima igual a mínima. Aqui, quando eu tiver 3, porque eu falei, a gente junta de 2 em 2, certo? Mas e quando eu tenho 3? Aí aparece outra coisa que muitas vezes a gente acha que é uma manchinha na partitura, mas não é, é um pontinho. Olha só, eu junto essa com essa, eu tenho a mínima, mas sobra uma. O que eu faço com ela? Ela vira um pontinho. Por quê? O ponto colocado à direita da figura, olha só, esse ponto é colocado à direita da figura, ao lado da figura. Ele se chama ponto de aumento e ele vai aumentar metade do valor da figura. Então, vamos colocar valor, nós estamos trabalhando num compasso 3x4. No 3x4, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? 1 mais 1, 2, está aqui na mínima. E o pontinho, metade de 2, 1. Então, eu tenho o compasso, unidade de compasso para o ternário aqui. 4 é o 4x4 que nós fizemos. 1, 2, 3, 4. Nós já vimos. E a semibreve vai valer 4 tempos. Olhando aqui, outro exemplo. Outro exemplo, o binário. Vamos analisar. Quantas? 2. Então, eu faço compasso preenchido, né? Com 2. De qual? Da semínima. Então, tá aqui. 1, 2. Unidade de tempo, uma semínima. Unidade de compasso, vou juntar as duas semínimas, vou ter uma mínima, que vai valer 2 tempos. E o 4x4 que nós fizemos anteriormente, novamente aqui. Muito bem. Parece um pouco complicado, mas não é. Quando eu olho para a partitura, eu vou analisar isso. Essa partitura aqui nós vamos trabalhar e eu imaginei que essa aula ficaria muito comprida se a gente fizesse tudo. Nós não vamos entrar na parte de notas. Na próxima eu recordo isso, fazemos outros exercícios com unidade de tempo, unidade de compasso e compasso preenchido e entramos nas notas para a gente adiantar um pouco as notas. Aqui, então, eu tenho uma partitura da música Vaso Novo. Eu vou tocar essa música. Então, eu vou olhar para ela e vou tentar analisar tudo que está aqui. Vocês podem fazer isso como tarefa de casa. Analisa tudo. Clave, pauta, o compasso, que é o que nós estamos vendo agora. Então, vamos lá. Compasso, 4x4. Não se incomodem com as letras que tem acima da pauta. Isso não vai alterar em nada o que vocês vão fazer. São cifras que substituem a clave de Fá e que a gente usa acordes na mão esquerda. Então, olha só. A clave e o compasso, 4x4.
eu vou olhar para isso e vou pensar. Quantas? 4. Número de cima. Qual é a semínima? Que eu já sei que é a semínima, que é o que nós vimos hoje, né? Mas se eu não soubesse, onde eu iria descobrir? Lá naquele quadro que tem figura, nome, pausa e índice. Nos índices eu vou descobrir qual é a que vai valer um tempo nessa música. Então, quem vai valer um tempo é a semínima. Mas aqui no primeiro compasso a gente já vê que está faltando tempo. Olha só, 1, 2, 3. Mas não é 4? Sim. É que no final completa. Depois eu vou falar sobre esse tipo de início. Mas a partir do segundo compasso já normaliza. Tem muita coisa aqui que eu ainda não expliquei, que eu vou explicar na próxima aula e nós vamos cantar a música com a partitura, né? Olha só, mas aqui eu tenho uma semibreve ocupando um compasso inteiro, porque eu já sei que aqui a semibreve vale 4 tempos. Cada semínima vale 1. E 4 semínimas são iguais a uma semibreve. Nós já aprendemos isso hoje, certo? Muito bem. Não deixe de ir memorizando as coisas aos poucos, porque é um trabalho de acumular e vamos acumulando conhecimento. E se você trabalha em cima de cada coisa que a gente vai ensinando, vai ficando natural e não fica muita coisa. E a vantagem desse sistema é que você pode voltar o vídeo, parar o vídeo, repetir vídeo, e assim você vai aprendendo e caminhamos juntos, degrau por degrau, subindo e aumentando os nossos conhecimentos. Muito bom. Que Deus te abençoe. Até a próxima.